bem-vindos ao Alicerce da História, mais uma horinha especial para vocês. Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, um conflito tremendo, conflito que vai colocar em xeque todo aquele conceito que a Europa criou durante anos de desenvolvimento insuperável. O que é isso, cara? Quer dizer que a Europa, desde ali de fins do século XIX, está dizendo para o mundo todo que ela é o grande berço da civilização. Ela está levando cultura, ela está civilizando o mundo. As invenções, as maiores invenções do mundo estão saindo da Europa. A Europa tem um aparato industrial gigantesco, maravilhoso, incrível. Avanço nas mais diferentes áreas de conhecimento, desde áreas medicinais, com o surgimento de vacinas, conhecimentos arquitetônicos, melhorias na área sanitária, ou seja, as cidades estão ficando mais frequentadas porque os estudos medicinais estão descobrindo algumas coisas sobre as doenças, as pessoas estão perdendo medo, estão indo mais para as ruas. A gente está vendo cada vez mais um desenvolvimento ligado ao conhecimento artístico em geral, ou seja, as ciências em geral sendo mais estudadas, o conhecimento, a curiosidade do homem cada vez mais desenvolvido, isso é muito interessante. E tudo isso tem levado a um desenvolvimento, claro, na cabeça, mas também no material que a Europa tinha à disposição. Ou seja, você tem agora materiais muito mais interessantes, como por exemplo, você tem o telefone sendo criado, você tem o rádio sendo criado, você tem telégrafo, você tem cinema, você tem extremamente marcados ali naquele espaço de tempo uma Europa que se moderniza. Mas ao mesmo tempo que a Europa se moderniza e se mostra uma coisa assim quase inatingível, mostra para o mundo todo e passa a ser um modelo, um grande parâmetro de observação. Só a gente parar para pensar, o Rio de Janeiro, a capital na época, lá por volta de 1904, vai entrar numa onda de querer copiar Paris, porque Paris era grande o quê? Era grande capital, modelo do mundo. Então você olhava para a Europa e você queria copiar aquilo, porque a Europa era maravilhosa, não é isso? Não está certo. Está certo, a Europa é maravilhosa, incrível. Nossa, em meio a tanto desenvolvimento, os caras vão arrumar o quê? Uma guerra. Em meio a tanto desenvolvimento vem uma guerra. Uma guerra que vai matar milhões de pessoas. Algo até então inatingível. Uma guerra que vai colocar medo, pânico em várias partes do mundo. O que é uma guerra mundial, galera? Uma guerra mundial ela é uma guerra que influencia direta ou indiretamente o mundo todo. Quer dizer que, por exemplo, o Brasil vai para a guerra. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas o Brasil foi para a guerra. O Brasil foi para a guerra com uma ajuda médica e com um patrulhamento dali do Oceano Atlântico. Claro, tem lá o caso das toninhas, né? O caso lá dos golfinhos, em que o Brasil acaba fazendo uma confusão, confundindo um cardume de toninhas com um submarino alemão e acaba passando por esse pequeno vexame. Mais tarde a FEB vai recuperar nossa imagem lá na década de 40. Apesar disso, o Brasil ele é influenciado pela guerra não só por ter ido na guerra, é influenciado também no que diz respeito à sua própria industrialização. É um período que o Brasil está entrando numa de substituir importações. É um período que a nossa produção para o mercado externo acaba sendo menor em relativa à venda de materiais, né? A venda de produtos agrícolas. Tudo isso vai afetar o mundo todo. Então, a guerra mundial por quê? Porque mesmo que você não estivesse diretamente no conflito, ele indiretamente te afetava. Beleza? Então, falando um pouco mais desse grande sentimento europeu de prosperidade, a gente tem que lembrar de 1889 da Exposição Universal de Paris. Essa exposição foi quando a Torre Eiffel foi construída especificamente para isso. Então você tem lá uma grande estrutura de ferro para mostrar toda a imponência da Europa, para mostrar que a Europa estava com um desenvolvimento industrial incrível, controle sobre o aço, controle não só sobre o ferro, agora sobre o aço, perfeito? O petróleo com bastante força, energia elétrica. As grandes cidades europeias estavam sendo iluminadas com luz elétrica, olha só que coisa fantástica. Os bulevares abrindo, tudo aquilo ali maravilhoso, café, cabaré, a galera cada vez mais na rua, tomando esses espaços dessas grandes cidades. Mas em meio a isso, você tem também um foco na produção de armamentos, a questão bélica. Ou seja, nesse instante que surgem não só avanços interessantes para salvar vidas, mas também avanços interessantes para matar pessoas. Ou seja, grandes metralhadoras. Agora a metralhadora não precisa mais ser rodada com manivela. Rifles, né?
os rifles de alto poder de destruição, canhões, tanques de guerra, aviões que são utilizados para o conflito. Cara, para pensar. Entre o fim do século XIX e o início da Primeira Guerra Mundial, o homem dominou o ar e dominou o quê? Abaixo d'água. Como assim? O homem criou uma máquina que consegue andar por baixo da água, submarino. Olha que coisa, que complexidade, olha que avanço. Ou seja, não bastava dominar só os mares com seus grandes encouraçados, que foram melhorados nessa época, seus grandes navios, não. Agora o homem está dominando o céu, está dominando abaixo da água, ou seja, um perigo que você não tinha nem tecnologia para descobrir o que era o submarino. Não é à toa que o Brasil confunde lá esse cardume com o submarino. Você não tinha uma tecnologia específica, era algo muito novo, era algo muito recente. Questão das armas químicas. O gás mostarda foi um gás extremamente criminoso utilizado. Tocava em você, você já ficava cheio de ferida na pele. Tinha o gás cloro também. Ou seja, são avanços tecnológicos que não vêm para o bem, vêm para o mal. Isso que é bem interessante a gente perceber também nessa época. Então, em meio a todo esse avanço tecnológico, esse sentimento de otimismo da Europa que dizia que nada poderia alcançar e parar esse grande avanço, veio uma guerra. Esse sentimento de grande avanço, de grande prosperidade, é o que vai se chamar na França de Belle Époque, ou Bela Época. A França, sendo o grande modelo para o mundo todo, vai ter essa expressão maravilhosa chamada Belle Époque. Então, Belle Époque é aquele período que vai desde o fim do século XIX até o início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, onde a Europa é o grande modelo, é o grande centro de civilização do mundo. É aquele grande centro que todo mundo quer copiar e que ela quer botar na nossa garganta que ela é a melhor, né? Quer te impor, eu sou a melhor mesmo. Não chega não. Como eu falei para vocês, você também tem a questão armamentista muito forte. E em meio a essa questão armamentista, a gente vai ter uma corrida armamentista. Essa corrida armamentista vai ser estimulada por rivalidades que vão estar, olha só, cara, tudo bem na Europa, a Europa sendo o berço do mundo, cheia de dinheiro, passou pela segunda revolução industrial, bufando, tranquilo. Os caras vão lá e arrumam briga. Essas rivalidades vão estar ligadas desde o processo de unificação da Itália em 1870 e da Alemanha em 1871. Então, Itália e Alemanha se unificaram tardiamente. Ou seja, muito tempo após, os outros países, que são seus rivais, terem se unificado. Se unificar precocemente era importante para o quê? Conseguir grandes colônias além do seu território, grandes mercados. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra ligada aos mercados, ligada à questão comercial. Como a Itália e como a Alemanha, principalmente a Alemanha, que já nasce sendo uma potência, se unificam tardiamente, elas não têm a mesma capacidade de ir atrás. E elas tentam o quê? Rivalizar com potências já o quê? Estabelecidas. Nessa questão, a situação fica bem complicada. A Primeira Guerra Mundial, voltando só a uma expressão importante, ela é vista como uma guerra que ao mesmo tempo é muito tecnológica, ela é uma guerra também muito arcaica. Porque ao mesmo tempo em que a Europa estava vivendo um grande aparato tecnológico, a gente vivia um período de transição. A Primeira Guerra Mundial dá uma grande quebra nesse grande avanço de prosperidade da Europa. Mas também mostra pra gente que a partir dos estudos dessa Primeira Guerra, muita coisa vai acabar se desenvolvendo lá na frente. Apesar de tudo isso, a gente vai perceber que tem um avanço tecnológico, mas também tem uma questão arcaica bem interessante. Grande número de cavalos sendo utilizado. Você tinha máquinas, por exemplo, que funcionavam sozinhas, mas máquinas que só eram colocadas em prática com a ajuda de animais de grande porte. Ou seja, havia ali uma grande o quê? Uma grande divisão, um grande paradoxo nessa relação toda. E, de forma geral, as próprias relações entre os países eram um pouquinho desse paradoxo. Porque ao mesmo tempo que eu estou muito bem, estou fumando na parte econômica, eu estou brigando para poder ter mais. E aí o que está acontecendo? A Alemanha, que já nasce sendo uma potência industrial por conta da Prússia, o que ela vai fazer? Ela vai desde o primeiro momento rivalizar com a Inglaterra, que era grande e poderosa. A Inglaterra tinha saído da era vitoriana, sendo a terra do sol, onde o sol nunca se põe. O que é a terra onde o sol nunca se põe? Porque ela tem terra desde o Oriente até o Ocidente. O sol nunca se põe na Inglaterra, porque ela é dona de tudo quase. Beleza? Ou seja,
A Alemanha quer rivalizar com esses caras e tem capacidade industrial para isso. A Inglaterra não tem uma capacidade industrial reduzida, a gente sabe disso. É pioneira na Revolução Industrial. E a Alemanha vem rivalizando com muita força. A Alemanha, para se unificar, venceu a França numa guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Ao vencer a França nessa guerra franco-prussiana, ela pega um território chamado Alsácia-Lorena, que era bem interessante, que fazia parte, inclusive, originalmente do Sacro Império Romano Germânico, que foi anexado pela França, a França se julgava dona, e a Alemanha sempre quis. A Alemanha, quando se unificou, pegou. E, além disso, humilhou a França de várias formas. A França perdeu uma parte do território, a França teve gastos militares, teve gastos econômicos com várias perdas, inclusive Napoleão III cai lá na França por conta disso. Olha só que loucura. A França vai construir uma coisa chamada revanchismo francês contra os alemães. E aí, desde cedo, um francês pequenininho, ele está pensando em destruir o alemão. É isso aí, alemão safado, vagabundo, vou te pegar, eu vou vingar. Ou seja, em meio a tudo isso, tem o revanchismo francês, tem o nacionalismo, ou seja, o nacionalismo que é um amor não à sua pátria. Ou seja, uma coisa é ser patriota, amar os símbolos da sua pátria. O nacionalismo está muito ligado à etnia, é achar que aquela sua etnia é a melhor que tem e pronto. Esse nacionalismo exacerbado vai ser muito duro nesse momento e vai estimular cada vez mais conflitos. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra comercial. A gente está vivendo um período do imperialismo, ou seja, o avanço de potências europeias sobre áreas na África e na Ásia. Os Estados Unidos também está avançando, o Japão também está avançando lá na Ásia, os Estados Unidos avançam aqui sobre a América. Mas como o conflito é na Europa, a gente tem que perceber tudo isso. Em meio a todo esse caos, em meio às disputas imperialistas, em meio ao nacionalismo, em meio ao revanchismo francês, vai se começar a construir uma política de alianças. Essa política de alianças vai unir pessoas que têm inimigos em comum. Quer dizer que o inimigo do meu inimigo agora é meu amigo. Olha só que interessante. Então, se a Alemanha odiava a Inglaterra e a França odiava a Alemanha, a Inglaterra e a França, olha só, quem diria, vão se unir contra a Alemanha. O Império Alemão vai causar a união mais improvável da história. Isso aqui é incrível. Nem gregos e troianos, filho. Olha só, França e Inglaterra, que foram simplesmente grandes rivais históricas, vão estar de um mesmo lado, porque tem um inimigo em comum, que é a Alemanha. Olha só que interessante. O Império Austro-Húngaro vai fechar com a Alemanha, tendo como grande rival a Rússia, o Império Russo. Porque a Rússia, na região balcânica, estimulava que a Sérvia liderasse a formação de um grande unificado de povos eslavos, é a Grande Sérvia, está aqui. Ou seja, o pan-eslavismo, que é a unificação de todos os povos eslavos sob a orientação da Sérvia, deixaria a Rússia muito contente, porque a Rússia faria influência ali na região balcânica com mais tranquilidade. A região balcânica é ali na região entre o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, ali a região bem conflituosa na Europa. Você tem a questão balcânica por lá sendo um estopim para a guerra, eu vou falar daqui a pouco. Então, essa política de alianças vai aos poucos se desenvolvendo, vai aos poucos sendo abraçada. A Itália, primeiro, se une com o Império Alemão, apesar de não gostar do Império Austro-Húngaro, porque a Itália tinha lutado contra o Império Austro-Húngaro e ainda queria determinados territórios do Império Austro-Húngaro. Apesar disso, a Itália tinha uma rivalidade também com a França, então ela prefere ficar aqui ao lado dos alemães, formando o que ela diz de neutralidade sem neutralidade. Como assim? Ela faz parte da Tríplice Aliança, que são as potências centrais. Ela faz parte, porque centrais que estão no centro da Europa, então ela faz parte ali, dessas potências centrais, dessa Tríplice Aliança. Mas, isso que é muito interessante, ela diz que é neutra até que alguém ataque eles. Se ela é neutra até que alguém ataque eles, ela simplesmente vai ficar o quê? Esperando as coisas acontecerem. E em 1915, ali já no segundo ano de guerra, ela sai do lado da Tríplice Aliança e muda, vai para a Tríplice Entente, depois que ela recebe a promessa de alguns benefícios. A gente vai falar sobre isso, beleza?
O Império Turco-Otomano acaba entrando assim que a Itália sai. A Itália sai, o Império Turco-Otomano entra. Apesar do Império Turco-Otomano ter também algumas rivalidades com o Império Austro-Húngaro, ele tinha uma rivalidade ainda maior com os russos. Beleza? Então preste atenção. A partir de 1904, França e Inglaterra vão estar unificadas, juntas, numa grande aliança chamada Entente Cordiale. Com o fim dessa Entente Cordiale, o Império Russo entrando aqui, a Entente Cordiale acaba, porque a Entente Cordiale era só França e Inglaterra. Cria-se a Tríplice Entente. Em 1917, a Rússia começa a passar por uma revolução que vai se finalizar com uma revolução de outubro, novembro de 1917. É a Revolução Russa Bolchevique. Essa revolução vai colocar a Rússia fora da Primeira Guerra Mundial. Quem entra no lugar da Rússia? Para não perder todo o investimento que havia feito e para não deixar a Alemanha vencer? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, acaba meio que substituindo a Rússia nessa grande aliança ali ao lado da Tríplice Entente, beleza? Então, a Tríplice Aliança está aqui, a Tríplice Entente está aqui, o desenho está feito. Só faltava um motivo, só faltava aquele grande estopim. Os caras estão se armando, os caras estão preparados para a porrada. Só falta um motivo, só falta o pretexto, só falta tu olhar torto para mim para eu te dar uma porrada. Só falta isso. E a gente vai ver que isso vai acontecer na região mais conturbada que existia na época, que era a região balcânica. Você tem antes uma questão chamada questão do Marrocos. A questão do Marrocos, ali no norte da África, você tem a França sempre tendo uma influência comum no Marrocos, ali em meio ao imperialismo. A França dominava o Marrocos. Só que aí a Alemanha, malandrona, vai chegar para o sultão e vai falar: ops, pera aí, Alemanha, olha o papo do alemão. Pô, cara, eu consigo fazer vocês aí do Marrocos independentes. Pô, eu dou uma ajuda para vocês se tornam independentes, chutam a França e depois eu domino aí comercialmente, vai ser bom para os dois. Como é que pode? A França vai deixar uma parada dessa? Não vai, então vai ser criada uma grande o quê? Questão diplomática, onde a guerra quase vai acontecer ali. Então a gente está falando do início do século XX e a guerra quase antecipada em mais de 10 anos por conta disso. Porque por volta de 1903, 1904, a questão do Marrocos está ali, ó, prontinha para dar um problemão. A Alemanha quer tirar o Marrocos das mãos da França. E simplesmente começa ali o conflito vem, uma grande conferência, lá na Espanha, Conferência de Algeciras, em 1906, e vai estabelecer um acordo para um lado, um acordo para o outro. A França perde de um lado, a Alemanha perde de outro. Nenhum dos dois fica muito satisfeito, com o que acontece, mas essa conferência acaba sendo importante para evitar um conflito ali na região. Ufa, a galera respirou até mais aliviado, só que não ia parar por aí. Vamos agora para a questão mais conflituosa aqui, que é a questão balcânica. Como eu falei para vocês, a Rússia era defensora do ideal de pan-eslavismo, onde os povos eslavos poderiam se unificar formando a Grande Sérvia. Então a galera que era da Bósnia e Herzegovina, a galera que era da Croácia, a galera que era da Sérvia, se unificariam, né, entre essas várias nacionalidades, se unificariam através do pan-eslavismo, todos os povos eslavos estariam unificados, liderados pela Grande Sérvia. Só que quem exercia grande influência nessa região era o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro junto com o Império Turco-Otomano. O Império Austro-Húngaro chega, a partir do fim do século XIX, a invadir a Bósnia, a invadir a Herzegovina e fazer uma anexação em 1908 dessa parte. Ou seja, a Bósnia e a Herzegovina são anexadas pelo Império Austro-Húngaro. Isso vai dar um problema muito grande, porque apesar do Império Austro-Húngaro dominar um território que era até então influenciado pelo Império Turco-Otomano, quem tinha que ficar mais boladão com isso era o Império Turco-Otomano, mas quem fica mais boladão é a própria Sérvia e a própria Rússia. Porque agora, para montar esse projeto de grande Sérvia, eu não tenho mais que me libertar somente do Império Turco-Otomano. Eu tenho que me libertar do Império Turco-Otomano e do Império Austro-Húngaro. Está entendendo a complexidade que se gera ali na região? Ou seja, isso vai criar um grande caos na região. Além disso,
tragédia pouco é bobagem, a Alemanha quer construir uma ferrovia chamada Berlim-Bagdá. Essa ferrovia tem como trajeto oficial cruzar desde Berlim, passando por territórios do Império Austro-Húngaro, da Sérvia, do Império Turco-Otomano, chegando a Bagdá para controlar no Golfo Pérsico o petróleo. Olha só que coisa louca. Isso daria para a Alemanha um poder, sabe, descomunal. Isso foi visto com péssimos olhos pela Rússia, que além de apoiar a formação da Grande Sérvia, não queria que a Alemanha fosse poderosa. E olha só que complexidade. A gente tem ali um pavio muito curto e muita pólvora. Está pronto para explodir. Vai explodir quando finalmente aconteceu o assassinato de um arquiduque. O arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Francisco Ferdinando, ele vai fazer uma visita na Bósnia. Inclusive, ele defenderia na Bósnia um caráter mais descentralizador. Ele daria para a região da Bósnia um caráter um pouco mais não controlador, ou seja, daria um pouquinho de independência para a Bósnia. Essa era a ideia inicial. O Francisco Ferdinando, ele não era o imperador oficial do Império Austro-Húngaro, mas como seu pai já era bem idoso, ele comandava mais que o pai dele. Então, na verdade, quando a gente fala assim, o assassinato foi do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Na verdade, o Francisco Ferdinando não era o herdeiro, ele já era praticamente o dono do trono, né? Já era praticamente o dono do trono do Império Austro-Húngaro. Ele vai fazer essa visita em Sarajevo, na Bósnia, e lá nessa visita vai acontecer uma grande tragédia. Eu vou falar para vocês, vamos gerar o quadro aqui e a gente volta. Vamos lá, galera, continuidade aqui. O arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai fazer a sua visita na Bósnia, ali em 1914. Como a gente diz, os livros mostram pra gente ele como um herdeiro. Ele realmente era um herdeiro. Oficialmente ele era um herdeiro. Mas o seu pai, o grande imperador Francisco José I, Francisco José, ele era, na verdade, quase que ali naquele instante um auxiliar. Porque ele já estava em fim de vida, ele vai morrer em 1916. Quem governava mais do que o próprio pai era o Francisco Ferdinando. Então, a morte do Francisco Ferdinando não foi só do herdeiro, foi, na verdade, praticamente o imperador. Então, ele estava ali, junto com a sua esposa Sofia, que também estava grávida. Então, foram ali mortes de apelo muito maior do que só a morte do Francisco Ferdinando. A gente tem, de forma bem grave, esse acontecimento na Bósnia, na região de Sarajevo, a capital. Então, existia um grupo chamado Jovem Bósnia, que era ligado a um grupo terrorista da Sérvia, chamado Mão Negra. Então, o Mão Negra era um grande defensor dessa grande Sérvia. E o Gavrilo Príncipe vai se tornar muito interessante e muito importante, porque é ele que vai matar o Francisco Ferdinando. Ele não era o líder dessa organização, mas ele estava no local certo, na hora certa. Como é que vai ser tudo isso? Ele vai fazer um passeio, o Francisco Ferdinando vai fazer um passeio assim que ele chega a Sarajevo. E ele tentava chegar na prefeitura, enfim, quando o seu carro é atacado por uma granada. A granada vai, bate no teto do seu carro e cai no carro de trás. Explode o carro da comitiva atrás, ele escapa por pouco. Ele sai ali, ele estava num carro que era metade corpo aberto e metade tampado. Então a narrativa tem aquela a granada tem um excesso de força, ela bate na parte de trás, onde ela é tampadinha, e cai no carro da frente, e no carro de trás explode o carro de trás, muitos feridos, e ele fica assustado com tudo aquilo, os carros correm e tudo mais. Ele faz essa visita lá na prefeitura e ele decide ir até o local onde estavam os feridos desse primeiro atentado. E aí depois desse primeiro atentado, a galera muito triste, muito chateada, o Gavrilo Príncipe estava de bobeira no restaurante. Estava de bobeira no restaurante sentado assim, numa cadeira na beira da calçada. E quando ele vê, o que acontece? O carro do Francisco Ferdinando praticamente estaciona na sua frente. E ele, com seu revólver, saca seu revólver e vai lá e vai matar o Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia. O que aconteceu é que não deram, tem várias narrativas, né, de que não deram o endereço correto para o motorista acabou errando o caminho,
eles decidiram mudar o caminho em cima da hora com medo de um atentado, e aí quando eles chegaram a rua era sem saída, outros vão dizer que a rua não chegou a ser sem saída, na verdade o carro tinha quebrado. Você sabe que o carro estava parado ali na frente para o Gravilo Príncipe. Ele só chega, levanta, puxa seu revólver e fala, não vou perder uma oportunidade dessa, né? O cara tá aqui na minha frente, pô, tá doido, vou entrar para a história. Puxou e, aplicou um monte para cima dos dois. Ele ainda foi socorrido, não morreu na hora, ele foi levado para o hospital, mas já chegou morto também. Não deu muito para fazer alguma coisa pelo Francisco Ferdinando. Pelo Francisco Ferdinando, o que vai acontecer? Claro, a galera do Império Austro-Húngaro vai ficar revoltadíssima com esse fato e vão obrigar a Sérvia a punir, a investigar os seus autores. O Gravilo Príncipe é preso, enfim, ali naquele instante mesmo, mas os seus autores, a galera do Mão Negra, a galera que tinha feito parte dessa organização terrorista, acabou não sendo muito bem desvendada. O Império Austro-Húngaro obriga a Sérvia a tomar parte nisso tudo, a Sérvia faz meio que o corpo mole, e aí só por conta disso o Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia. Só que ao atacar a Sérvia, ela estava iniciando, despertando toda aquela política de alianças que eu falei agora para vocês. Então aquela política de alianças que já estava desenhada vai ser despertada através de um caso que acontece lá na região balcânica. O estopim para a guerra é a morte do Francisco Ferdinando. É a gota d'água, é aquela última medida fatal, né? Sem trocadilho. O Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia, despertando a rede de aliança. Então, quando a Sérvia é atacada, a Rússia, que era amiga da Sérvia, fica nervosa e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro tinha como amigo a Alemanha. A Alemanha, quando vê a Rússia atacando o Império Austro-Húngaro, vai lá e ataca. A Alemanha, inclusive, interessante porque, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas os grandes impérios na Europa, naquela época, eles tinham até laços sanguíneos bem próximos. Né? Então, por exemplo, o Guilherme II, o Kaiser lá do Império Alemão, tinha um parentesco com o Nicolau II, que era o czar Nicolau lá na futura União Soviética, né? No Império Russo. Ou seja, os caras tinham um laço sanguíneo ali bem forte. Ou seja, era bem estranho, porque era parente brigando contra parente. Isso nem acontece hoje em dia, né? Não tem briga de parente. Mas enfim, primeiro a gente vai ver a guerra, uma guerra de movimento, onde a Alemanha é a grande potencializadora disso tudo. O Império Alemão parte para cima, o Guilherme II avança com as suas tropas de forma bem contundente. E na segunda fase a gente vai ver uma guerra de posição, uma guerra de trincheira. O que é trincheira? Trincheira era um buraco que era cavado para marcar a posição. Quando a guerra de avanço, né, a guerra de domínio, a guerra que era levada para frente, né, a guerra de movimento, ela era encerrada, era necessário ocupar aquele espaço. E uma forma da época, bem rudimentar, de ocupar aquele espaço era cavando buracos e marcando ali o seu território. Eu avancei até aqui, vou cavar um buraco, vou botar minhas tropas aqui dentro. Do outro lado, os outros inimigos faziam a mesma coisa, cavavam um grande vala, um grande buraco, ficavam ali, sacos de areia, tampando, metralhadoras, né? E aí, de vez em quando, eles iam para a terra de ninguém. O que era a terra de ninguém? A terra de ninguém é aquele espaço entre uma trincheira e outra. Então, a terra de ninguém é onde já rolava porrada. Tinha arame farpado, mina, um monte de coisa pronta para explodir se você passasse, mas tinha os aventureiros que tentavam. Essa guerra de posição era uma guerra muito estática, né? A gente já sabe, guerra de trincheira, posição, você marca a posição e pronto. Dificilmente tinha um avanço ali em meio a essas trincheiras, e aí os sujeitos ficavam meses, anos vivendo em trincheiras, muitas mortes, convívio com piolho, convívio com ratos. O Eric Hobsbawm, um grande historiador, magnífico historiador, vai falar para a gente muito bem sobre essa questão das trincheiras, num livro que ele tem chamado A Era dos Extremos. E isso é interessante porque quando a gente vai falar de século XX, eu vou ter a oportunidade de fazer esse debate historiográfico aqui um dia, mas só para aprofundar, tem duas tendências meio diferenciadas. O Eric Hobsbawm, que é um grande historiador magnífico, não tem como você pensar a história mundial sem ele. Ele vai defender a ideia de um século XX breve. A expressão que ele usa é um breve século XX. Ele quer dizer que o século XX começa de fato quando a Primeira Guerra Mundial acaba e termina quando a União Soviética é esfacelada, quando a Guerra Fria acaba. Esse encaixe temporal que ele dá
quer dizer que as transformações são muito fortes, as transformações são muito latentes, e a partir do fim da Primeira Guerra Mundial a gente vai entrar num outro corpo verdadeiramente agora diferenciado. Já um outro sujeito, que é um economista bem interessante também, que é o Giovanni Aguirre, que é italiano, ele vai fazer um livro chamado Longo Século XX. Então, a proposição dele é totalmente oposta da do Robespierre. E até um debate entre eles. Né? Então, o Aguirre ele vai defender a ideia do longo século XX, como, por exemplo, ele vai dizer que fatores que levaram à Primeira Guerra, à Segunda Guerra, à crise de 29, fatores elementares do século XX, começam a ser construídos no século XIX. A visão dele é um pouco mais econômica. Já a de Robespierre é um pouco mais política e cultural. Bem interessante essa roupagem. Então, aqui a gente vive um momento fundamental da história. A Primeira Guerra Mundial é, sem dúvida, elementar. Não é à toa que ela cai em tudo quanto é concurso por aí. Né? Então, essa guerra de posição é uma guerra onde tu fica ali, espaço ali medido, não dá muito certo. Em meio a essa guerra de avanço, essa guerra de movimento, a gente tem um plano alemão que é o plano Schiffler. Esse plano é fundamental, é quando a Alemanha avança. Que plano era esse? A Alemanha pensava no seguinte: a Rússia vai me atacar. O Império Russo já falou que vai vir para cima de mim. Só que a Rússia é muito longa, né? Ela é muito grande, tem que percorrer um longo pedaço de terra até chegar ao meu território. Então, eu consigo dessa forma ter tempo para atacar tudo que eu quiser relacionado à França e depois eu penso na Rússia. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou atacar a França para depois pensar na Rússia. Tá tranquilo, até eles se mobilizarem vai levar tempo. Eles fazem isso, só quando eles fazem o avanço sobre a França, eles avançam sobre a Bélgica, que era um território neutro até então. E isso vai servir como um grande estopim para a Inglaterra entrar de vez militarmente contra eles. Então a Inglaterra fala assim: opa, tu entrou, passou pela Bélgica? Peraí, calma. Inclusive o avanço alemão sobre uma área neutra, que é a Bélgica, vai ser muito mal vista. A galera vai usar isso como propaganda durante um bom tempo, vai dizer: olha só a vergonha do Império Alemão, Guilherme II, aquele Kaiser doido lá, está cada vez mais louco, invadiu um território que estava quietinho na dele. E aí, o que a Alemanha faz? A Alemanha avança, chega entrando pelo norte da França com muita força, até que eles conseguem ser barrados numa batalha bem importante, que é a Batalha de Marne. Batalha de Marne, com a ajuda britânica, os franceses conseguem dar uma pequena bloqueada nos interesses alemães. Lembrando que a guerra ela não é disputada somente na Europa. Tem guerra na África, entre as colônias desses países, tem guerra até mesmo na Ásia. E o Brasil e os Estados Unidos vão sofrer, inclusive, com tudo isso, porque a partir de um direcionamento do Brasil e dos Estados Unidos com a Entente, vão acontecer aos poucos determinados ataques por parte, principalmente dos submarinos, a navios brasileiros e a navios norte-americanos. Os norte-americanos estavam mergulhados na guerra, não militarmente. Eles emprestavam muito dinheiro, faziam um apoio logístico muito forte à Entente. Claro, fazia parte daquela política norte-americana de ganhos internacionais através de empréstimos. E quando a Rússia sai do conflito, os Estados Unidos percebem que é a hora de ocupar ali e falar: opa, a Rússia está cada vez mais fraca, está passando por um conflito interno, uma guerra civil explodindo por lá, uma revolução em curso, né? O que vai ser mais tarde a Revolução Bolchevique. A Rússia tem cada vez menos condições de lutar na guerra, e aí os Estados Unidos entra, abraça, substitui a Rússia e vai ser fundamental para essa vitória. Só para a gente ter aqui como ponto importante, a Itália, que originalmente estava fechada com o Império Austro-Húngaro e com o Império Alemão, com essas potências centrais, vai mudar de lado em 1915, quando a França vai prometer alguma coisa para eles. Né? A rivalidade alemã e francesa, você lembra, falei agora há pouco, está desde a época do Marrocos, inclusive se não fosse aquela conferência, se não fosse a Inglaterra entrar, se não fosse a França ceder o canal de Suez no Egito para a Inglaterra, talvez a guerra tivesse acontecido já em 1904. A Itália muda de lado, o Japão entra também com a Entente, a Grécia, a Romênia, os Estados Unidos a partir de 17 e o Brasil, como eu falei para vocês, não tem uma participação efetiva em ataques, mas manda um corpo médico e se envolve aí nessa questão da Batalha das Toninhas, né? Uma espécie de golfinho que vai acabar sendo ali atacado pelo Brasil. A Bulgária, que estava até então ali andando meio para lá, meio para cá, vai abraçar de vez a Tríplice Aliança, beleza?
ou seja, vai fechar com o Império Austro-Húngaro, vai fechar com o Império Turco-Otomano, vai fechar com o Império Alemão, e aí as batalhas vão se prolongando. A gente tem na França uma batalha importante, que é a Batalha de Verdun, que também é uma vitória francesa. A França consegue ajudar nesse bloqueio contra os alemães, que estavam muito fortes contra a França. E o Tratado de Brest-Litovsk vai ser fundamental, porque no início de 1918 a Rússia sai oficialmente da guerra, ou seja, oficialmente a Rússia deixa o conflito, e agora a gente tem a entrada dos Estados Unidos desde um ano antes, mas oficialmente a Rússia saindo em 18, os Estados Unidos entrando cada vez mais, ele desequilibra esse conflito e a gente vai ver que os Estados Unidos é um grande poderoso no fim da guerra, beleza? Temos o armistício de Kopiège, em 1918, que é feito num trem, é um armistício, né? A Inglaterra e a França e os Estados Unidos percebiam que a Alemanha não tinha mais condições de lutar, o Império Austro-Húngaro cada vez mais enfraquecido. Eles foram atacados com muita força a partir da entrada oficial dos norte-americanos, o equilíbrio é quebrado, e aí você tem um armistício, eles fecham um acordo ali, um pouco informal, o que vai ser formalmente finalizado a partir dos 14 pontos de Wilson e do Tratado de Versalhes e do Tratado de Saint-Germain. Vou falar aqui sobre os 14 pontos de Wilson. O Woodrow Wilson, que era o presidente norte-americano, vai propor uma paz sem vencedores. Paz sem vencedores e também uma paz sem vencidos, ou seja, uma paz onde ninguém saia muito melhor do que ninguém. Vamos tentar manter a neutralidade, o respeito, né, a igualdade entre todos. Ele vai, inclusive, mais tarde ganhar um prêmio Nobel. Interessante nisso tudo é que, nessa proposta do Wilson, as nacionalidades seriam respeitadas ao máximo. Ou seja, os países seriam organizados a partir de nacionalidades em comum. Porque a gente tinha, naquela época, grandes impérios. E esses impérios estão começando a se dissociar. A Primeira Guerra Mundial coloca fim aos impérios. Isso é bem interessante. Temos lá propostas de livre navegação, propostas de livre comércio, tudo isso começa a ser bem aplicado, o mundo caminha para uma paz sem vencedores. Se não fosse o Tratado de Versalhes, que vai ser especificamente para a Alemanha. Para a Alemanha por quê, gente? A Alemanha, ela vai ser, a partir de 1919, a grande culpabilizada da guerra. Então, lembram lá do revanchismo francês, não lembram? Aquele revanchismo francês vai dizer pra gente que a França odiava o alemão em todos os campos, todos os aspectos. Anteriormente, na Guerra Franco-Prussiana, lá em 1870, a gente tem um problema grave com a França sendo humilhada pela Alemanha. Agora a Alemanha quer dar o troco. A Alemanha quer humilhar, na verdade, a França sendo humilhada pela Alemanha. Agora a França quer dar o troco. A França quer humilhar a Alemanha. E nesse Tratado de Versalhes ela consegue. A Alemanha vai perder parte do seu território, perde quase totalmente suas colônias, praticamente todas as suas colônias. A Alemanha não pode mais se militarizar, apenas 100 mil homens, não pode ter armamento maior do que o especificado, vai perder um território, uma região chamada Retânia, né, ali, que vai ser ocupado por tropas francesas. A Retânia sendo ocupada por tropas francesas é uma perda muito grande, né, de soberania. A gente vai ter a dissociação de parte do território alemão, a chamada Prússia, lá no norte, Prússia Ocidental, onde você tem o rompimento através da Polônia. A Polônia cria um corredor entre a Alemanha, a seção do Mar do Norte, ou seja, a Alemanha perde um baita no território ali e nunca vai se contentar com isso. A Alemanha sai humilhada, a Alemanha sai desgraçada verdadeiramente dessa Primeira Guerra Mundial. Isso vai servir como um pano de fundo para a ascensão de um cara que diz que vai resolver tudo, que vai mudar toda a situação, que vai salvar a Alemanha daquela humilhação. Esse cara vai vir dizendo que os povos europeus, a França, a Inglaterra, a Grécia, os Estados Unidos, mas principalmente França e Inglaterra, sabem que a Alemanha é muito forte, tiveram que se unir contra a gente, tiveram que fazer um tratado humilhante e totalmente desproporcional contra a gente, porque eles sabem que se o alemão chegar já era. Então, esse cara é o Adolf Hitler. Então, o Tratado de Versalhes, a gente diz o seguinte, como eu falei, a paz da Primeira Guerra Mundial é uma paz que prepara para a guerra. Não é uma paz que deixa em equilíbrio a situação.
Então acaba sendo muito complicado esse tratado de Versalhes. O Tratado de Saint-Germain, ele vai colocar fim ao Império Austro-Húngaro, ele vai ser dividido em várias partes. O Império Turco-Otomano também é dividido em várias partes, e o Império Alemão vira a República de Weimar, né? Essa república que vai ser colocada, enfim, para a criação do Terceiro Reich com o Adolf Hitler. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like, dá trabalho demais gravar. A gente ainda não tem a melhor qualidade de som, mas eu te prometo que eu estou buscando a cada dia melhorar todos aqui os nossos aspectos. Valeu? Um abraço para todo mundo. Tema fundamental para quem vai fazer prova da Polícia de São Paulo, por exemplo. Tema fundamental para o UERJ. Tema fundamental para o SPCERT. Por isso eu gravei ele antes do que outros. Valeu? Tamo junto.